Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Vamos analisar uma notícia agora aqui da CNN. Vocês vão ter uma demonstração aqui do que é o Brasil pura e simplesmente. Vamos lá, olha só. Quem lê a notícia parece que é uma coisa muito razoável, muito, né? De quem tem muita responsabilidade, é como se fosse assim, olha, o Lula tem muita responsabilidade com o Brasil, por isso ele prioriza empregos. Olha lá. Lula prioriza a manutenção de empregos no plano de contingência. O presidente teme queda de popularidade e tenta blindar trabalhadores de empresas afetadas. Então o que acontece? Você não vê o Lula falando que vai negociar com o Trump? Você não vê ele falando que vai ligar para o Trump para negociar, para tentar qualquer coisa? Você não vê ele falando que vai parar com o papo dele de não censurar as big techs, não censurar as redes sociais, nada disso você vê. Muito menos qualquer retorno na questão do Bolsonaro. Você vê ele falando isso aqui, ó. Quer ver? Eu separei uma fala dele aqui pra gente, ó. Super breve, olha só pra vocês verem. Com o Donald Trump. Eu não vou ligar para o Trump para conversar nada, porque ele não quer falar. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. No Palácio do Vocês viram a bravata? Olha só pra vocês verem a bravata. É muito interessante, cara, isso. E você vê que na hora que ele tá falando lá da questão climática e tudo mais, fica com o dedo assim, ó. A tarada da questão climática, rapaz, quero ver o que ele pensa. Como se fosse assim. Olha o tom de voz do cara para falar do que ele está falando do presidente dos Estados Unidos, da economia que é 10 vezes maior, ou não, mais de 10 vezes, né? Falo 10 vezes para não ter perigo de cometer nenhum erro, mas é mais do que 10 vezes, né? Já ouvi o dado de que são 14 vezes maior do que a economia brasileira. E aí você vê ele falando isso, e aí vamos ver aqui, ó. Qual que é o plano de contingência. Então, o plano de contingência é resolver o problema com os Estados Unidos? O plano de contingência é fazer qualquer coisa que resolva a situação e que o comércio volte ao normal? É lógico que não, não é isso. O plano de contingência é mais gasto público, ou seja, arrebentar mais o fiscal e gerar mais inflação. Esse é o plano de contingência dele. Quer ver? Olha lá, vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou a interlocutores na manhã dessa segunda-feira 11 que pretende priorizar a manutenção do emprego do plano de contingência voltado às empresas afetadas diretamente pelo tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros. Segundo fontes do Palácio do Planalto, Lula tem dito aos ministros que já está na hora de divulgar boas notícias aos setores atingidos pela sobretaxa e quer lançar o plano ainda nesta segunda-feira 11, ou seja, hoje. Detalhes foram entregues ao Planalto pelo Ministério da Fazenda na última quarta-feira, mas o presidente ainda não concordou com todos os detalhes. No fim da tarde dessa segunda, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura, Carlos Fávaro, e o vice-presidente Alckmin se encontram com o Lula para possivelmente bater o martelo nas medidas. O anúncio oficial vai depender desta reunião. Lembrando que o Alckmin ia tentar negociar com os Estados Unidos e, pelo visto, não fez nada disso até agora, hein? Provavelmente porque nem quiseram recebê-lo. Lula estaria exigindo garantias de que os setores da economia atendidos pelo plano de contingência vão manter as atuais vagas de emprego, ou seja, é mais estatismo, mais progressismo. O cara quer garantir emprego na marra. Você não vai dar o emprego porque você está ganhando dinheiro, não. Você vai dar o emprego porque você vai garantir para o governo que você vai ganhar algum favor do governo. Olha se um trem desse pode ser bom para a economia de qualquer país. Como é que você fomenta a economia de qualquer país com esse tipo de medida? Os empresários têm pedido um programa nos moldes. É lógico que os empresários vão pedir, né? Porque o empresário, você acha que não vai querer dinheiro barato? Os empresários têm pedido um programa nos moldes daquele aplicado durante a pandemia de Covid-19, com permissão para redução de jornada de trabalho, corte de salários, possibilidade de férias coletivas. O governo entraria com um pagamento complementar, ou seja, vamos gastar o dinheiro de quem está pagando imposto, na linha do benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda. Por outro lado, o presidente teria sinalizado o temor de que a redução do valor dos salários possa vir a prejudicar o poder de compra da população. Como isso, cara?
Ele não teme, será que ele não teme que o poder de compra da população já está muito prejudicado com a inflação e com o aumento de impostos, não? O dia desse eu trouxe um vídeo para vocês aqui de todos os impostos que o Lula já aumentou no governo dele, porque ele queria gastar mais dinheiro, então ele tinha que aumentar impostos, né? Porque ele só tem 3 formas de ganhar mais dinheiro: aumentando impostos, ligando a impressora, pegando dívida. E aí ele está fazendo muito as 2 primeiras coisas, que é aumentar impostos e ligando a impressora. Ele teme prejudicar o poder de compra da população e automaticamente refletir na queda da popularidade do governo federal. Outros ministros, como Gleisi Hoffmann, também têm se posicionado nas discussões internas contra a redução proporcional do salário. É porque, como não são eles que vão pagar, né, os salários, então não tem problema nenhum. Eles querem que não reduza nunca, porque não são eles que vão pagar os salários. Então não precisa reduzir jamais, né? Então é aquela coisa, né? O governo Lula decidiu priorizar a manutenção de empregos no plano de contingência contra as tarifas norte-americanas, né, o plano de contingência, o que reflete uma postura populista deles. Ele está muito mais preocupado com a popularidade imediata do que com livre mercado, uma postura que possibilite ao Brasil crescer de forma estrutural, porque você não tem um governo gigante nas suas costas impedindo você de contratar gente e de produzir e vender sem a população pagar uma montanha de impostos que ninguém aguenta mais. Esse é que é o problema, sabe? Agora, vocês acham que com esse monte de tarifa vai ter investimento interno aqui? É claro que não. E aí você olha a postura dele, cara, você vê a questão eleitoral realmente quando você vê o discurso dele ali, sabe? Você vê a questão eleitoral quando você vê o discurso dele, porque no discurso dele você percebe que realmente ele está jogando só aqui para dentro. Ele não está tentando resolver nada lá fora, ele está tentando impressionar quem está olhando ele aqui do Brasil, ou seja, está tentando impressionar os possíveis pessoas que vão votar nele e os apoiadores e tudo mais. Ele está tentando, na verdade, como se fosse assim, demonstrar força. É isso que ele está tentando fazer. Demonstrar força. Então, plano de contingência do Lula. Essa é a forma que ele está lidando com a questão da tarifa dos Estados Unidos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, que nós estamos começando agora esse canal. Muito obrigado a vocês e vejo no próximo vídeo.